Fala galera, mais um episódio aqui para a série do The Crude Maker. Então, para quem caiu de paraquedas aqui, a gente está fazendo um servidor MCP de criação de CRUDs. Só que não é qualquer CRUD, a gente está criando o CRUD de uma forma específica que a gente está delimitando aqui numa arquitetura específica, criando testes e tudo mais. Então, tá ficando bem interessante, a gente já está aqui no terceiro episódio, então se você não assistiu desde o começo, tá aí na playlist do The CRUD Maker. Eu aconselho bastante você assistir desde o início. Retomando aqui onde a gente estava, eu já mudei algumas coisinhas, não gravei, mas basicamente refatorei aqui organizando, né? Criei uma pasta SRC com uma pasta templates e uma pasta das tools, né? Aí dentro do templates a gente vai ter entidade e aqui das tools também entidade. Então aqui está basicamente as duas strings, né? A de exemplo da entidade, a exemplo do teste e as duas tools aqui. E aí o arquivo server eu passei para dentro da pasta src também, tá? Porque aí quando a gente for aumentando o projeto, a gente fica um pouco mais organizado. Então aqui a gente tem as tools, tá? As duas tools. Aqui a gente chama as próprias funções ali, tá bom? E uma outra coisa que tivemos que alterar é aqui no project, né, no arquivo de configuração do tom L aqui, a gente tem que colocar aqui o src.server, tá? E esse package aqui src, e aí acabou, aí beleza, tá bom? Então, bora agora continuar essa saga do The Crude Maker. A gente já fez as entidades e agora a gente vai partir para os casos de uso e vamos fazer também os repositórios nesse episódio. Porque os casos de uso, eles injetam ali repositórios e aí a gente tem que ter esses repositórios feitos, pelo menos a gente tem que ter os contratos desse repositório e não necessariamente a sua implementação. Vai ficar mais claro aqui na prática e vamos lá para o código de novo. Beleza, já criei aqui a nossa branch feature use cases que a gente vai criar e seguindo aqui a organização das nossas pastas, a gente tem que criar um template para esse use case. Então já vou criar aqui um arquivo que vai ser usecase.py e também a gente vai ter uma tool que vai ser específico do use case, então usecase.py, beleza? Seguindo também o mesmo exemplo aqui, né, da entidade, a gente vai ter aqui, vou copiar. Então teremos duas strings que serão os arquivos de exemplo. Vou apagar aqui. E ao invés de entity aqui, será use case. Boa, então agora eu vou colar aqui o exemplo de caso de uso do arquivo, beleza, e do teste agora. Boa, então já colei aqui os dois exemplos, tanto da criação quanto do outro aqui. E vale lembrar aqui, né, que a gente tem um repositório sendo injetado aqui nesse caso de uso, certo? E isso faz com que ele preveja que tenha que ter algum método nesse repositório para ele usar nesse caso de uso, tá? Pode ter mais de um repositório ou pode até ter mais de um método utilizado em um repositório. E por isso a gente vai criar também pelo menos as interfaces desses repositórios, beleza? Então para isso eu vou criar aqui repository. Aí aqui a gente vai ter também mesma coisa, os dois exemplos, só que ao invés de use case,
Aqui, vamos colocar interface específico para criar aqui. Interface. Repository interface. Vou trocar aqui o nome também. Vou pegar os exemplos aqui do repositório interface. Então veja aqui, acabei de colar aqui o repositório interface example, onde a gente tem aqui o de bateria, né? E aí a gente tem para criar uma medida, né, da bateria, para pegar todas as medidas e a última medida que foi feita, né? Então são métodos que manipulam, né, uma certa entidade aqui específica do repositório, tá bom? Que na verdade a gente não tem que testar, né? Porque é uma interface. A gente vai testar depois a implementação. Então, a interface fica só assim mesmo. E aí o nosso agente de IA, ele vai acabar criando sob demanda aqui o repositório e vai criando sob demanda ali os métodos que ele necessita. Então eu vou copiar aqui o arquivo da entidade para o caso de uso. Aqui a gente vai ter, na verdade, pegado use cases, aí vai ser use case example e use case test example. E aí a gente vai trocar um pouco aqui meio que o prompt das tools, né? Ao invés de entity, a gente vai chamar de create use case tool e create use case test tool. Aqui entity, na verdade vai ser use case name e aqui não vai ser fields. A gente vai, na verdade, ter uma regra de negócio, porque a regra de negócio ela tem que ficar dentro do caso de uso. Então, ao invés de ter campos, teremos business rules, certo? E a gente tem, na verdade, o seguinte caminho. SRC, ao invés de ser shared, ele vai estar dentro de um módulo, module, que ele vai ter um nome de rota específico. Então, module name. Opa, módulo não. Module com o. Boa. E aí ele vai estar dentro desse módulo, dentro da pasta use cases, use case não, app. Então o nome app e aqui use case name. Use case file folder. Use case example. After create. Beleza, eu dei uma mudadinha aqui no prompt, onde eu falei que caso ele precise de acesso ou modificar um repositório, né, com o uso de um repositório, para ele criar usando essa ferramenta do Create Repository Interface que a gente vai, né, criar ainda. Ou se não, pode ser que já exista um repositório ou uma interface já criada. O agente ele não precisa realmente criar e sim utilizar uma já existente. Do teste, segue quase a mesma coisa, né? Para ele gerar um arquivo de teste de caso de uso,
seguindo esse exemplo. Então aqui, e eu coloquei o caminho que ele deve criar dentro de barra testes, né? Basicamente o mesmo caminho para ser um espelho ali, tanto da aplicação quanto dos testes. E aqui para ele seguir um coverage para esse arquivo, seguindo esse use case test, esse exemplo. Beleza. Isso aqui a gente pode apagar. E aqui a gente tem, na verdade, business rules. E aqui, na verdade, uma string. Legal. Acho que ficou interessante. Faltou a gente criar o repository interface. Repository interface example. E aqui a gente vai ter. Então, gere aqui o repository. Dei uma limpada aqui, vamos ajeitando junto. Então, gere aqui para mim um repository interface, um arquivo, né? Seguindo aqui o repository interface example aqui. Então, gere aqui de novo. Isso. Aí na pasta src shared, aí dentro de domain, repositories, e aí o nome aqui do repositório. E eu coloquei para ele seguir esse padrão do underline interface no final do nome do arquivo. E ele tem que ter esses métodos, certo? E siga aqui esse exemplo. Acho que é o suficiente. Agora a gente tem que vir aqui no server e a gente tem que criar essas tools. Então, serão algumas tools que criaremos. Vou copiar, colar. Primeira, repository interface. Esse cara aqui, ele está esperando essas informações, repository name e os métodos. Certo? Generate aqui em repository create repository interface tool, passando o repository name e os métodos. Beleza? Vamos para o próximo. Teremos aqui agora use case. Create use case. Create use case tool. Vamos importar esse cara. Beleza. E já vamos importar também create use case test. Porque aqui vai ser use case file. Beleza. E agora, mesma coisa, só que para o teste do caso de uso. E aqui faltou também que a gente está passando as informações erradas para o caso de uso. Na verdade, é para essa tool,
São essas três informações. E para o teste, são essas informações. Acho que isso é o suficiente e agora é a hora da gente testar na prática e ver se rolou algum bug, alguma coisa pra gente consertar, porque eu tô fazendo aqui junto com vocês e pode acontecer. Então, bora testar. Já abri aqui o arquivo onde tem a configuração, né, do MCP. A gente só teve que fazer uma modificaçãozinha aqui por causa da modificação que a gente fez do módulo. Agora está dentro de SRC Server. Isso aqui é só para testar local. No template não tem que mudar nada, porque a gente já mudou lá no tom L, então não tem que mudar nada lá, nem, né, para quem for utilizar direto do que está no GitHub. Só para testar local que tem que ser assim, tá bom? Então, para a gente testar agora, a gente tem que chamar o Gemini. Beleza, Gemini já está funcionando aqui. Vamos verificar se ele pegou as novas tools. Então, MCP, list. E aí aqui ele já está pegando, então, as novas tools aqui, ó. O que a gente não fez foi criar os resources, algo que a gente pode ainda fazer, que eu esqueci. Mas vamos ver se ele já dá conta aqui. Então, a gente estava criando produto. Legal, eu já nem lembrava. Então, a gente tem aqui o produto. Vamos criar, então, a criação de um produto, certo? Algo simples. Então, crie o seguinte caso de uso: registrar um produto. Básico. Vamos nessa. Aumentei um pouco aqui pra gente ir vendo os passos. Legal, então ele iniciou aqui falando que ele tem que criar um repositório. Super show. Vamos permitir. Agora ele criou um repositório, uma interface de repositório para produto. Depois a gente valida esse código, tá? Vamos deixando ele fazer. Agora ele criou aqui repositories, tá? Eu nem pedi para ele fazer isso, né? Mas tudo bem. Agora ele criou um mock. Pô, eu nem pedi para ele criar um mock ainda e ele já criou. Tá muito proativo esse Gemini, hein? Mas legal. E agora Register Product, que é o caso de uso, ele chama de Register Product. Beleza. E aqui agora ele criou o caso de uso, o arquivo do caso de uso. E agora do teste, criando os arquivos de teste. Beleza, vou aceitar, depois a gente vê. E agora ele vai fazer o PyTest, ver se passou os testes mesmo que ele criou, porque se der erro ele já vai tentar arrumar. Ele fez uma alteração. Ele criou já o view model, que eu não pedi ainda, mas ele já criou. E ele já criou o controller. Não, chega. Ainda não. Eu cancelei aqui, então quero ver só se tá dando certo aqui. Vamos ver os testes. A gente já tem testes aqui do test product, que era o que a gente tinha. Testes, modules, registro product, aqui ó.
passando. A gente ainda não viu os testes, né? Mas vamos acreditar que ele está passando. E agora vamos dar uma olhada no código que ele fez. Então, assim como o pedido, modules, register product, a gente tem um caso de uso aqui, onde ele, né, utiliza aqui o product repository. Aí ele já colocou aqui o que ele recebe, certo? E ele devolve um produto, tá? Aí aqui ele faz umas validações e cria o produto e passa para o repositório. Ele já criou um view model, mas enfim, não tinha nem solicitado isso para ele ainda. E o teste, a gente tem aqui o teste do caso de uso. Show, vamos ver o mock. Ah, ele criou o mock já, porque ele fez o teste usando o mock, né? Super bom, super legal, proativo. Não solicitei, ele criou, percebeu, então ponto positivo aí. E aqui ele fez um mock dos métodos. Muito bom. CAD Pro é basicamente o CRUD, né? Do que ele deveria fazer. Cara, tá ficando muito interessante isso aqui. Não sei se você tá entendendo aqui o poder que a gente tá dando para essa CLI, mas tá ficando super interessante aqui esse criador de CRUD. Tem um outro ponto que eu sempre ressalto, que é, a gente não tem que ficar clicando OK, né? É só porque eu tô debugando, né, o que ele tá fazendo, tô vendo a todo momento pra gente analisar e ver se a gente tem que melhorar, porque a gente tá em desenvolvimento aqui da ferramenta. Mas, quem sabe em breve a gente só dê o comando e deixa ele rodando e espera e só dá uma analisada depois. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês e no próximo vídeo a gente continua essa saga que tá ficando super interessante. Beleza? Não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Fechou? Valeu, tamo junto.